da Digital, nós estamos abrindo mais uma edição conjunta do Meio-Dia com Jefferson Coronel e do podcast 4.0, que eu apresento em conjunto com os amigos, parceiros, técnicos, especialistas demais, de alto nível no assunto, Jorge Dantas e Sandro Breval. Então, hoje, mais uma edição conjunta, uma edição paralela dos dois programas, do Meio-Dia e do podcast 4.0. E nós trouxemos nessa quarta-feira aqui, convidamos para vir ao programa, o Alexandro da Silva, que é o CEO da Famatec. A Famatec é uma indústria de defesa e de suporte tecnológico para as indústrias do Polo Industrial de Manaus. Tem uma história super interessante e a gente vai conhecer um pouco da história da Famatec aqui. E eu pude conhecer a empresa numa visita em que o comandante militar da Amazônia, General Viana Filho, que é o atual comandante militar da região, fez a empresa, tivemos um café e pude lidar e ver pela primeira vez a informação que era uma empresa de defesa, uma empresa da área tecnológica de defesa, ou seja, de produtos, serviços de produtos voltados para a área de defesa, uma coisa que era uma novidade aqui na região amazônica, uma coisa que é uma novidade. Eu não sei nem se está consolidado já esse polo, vamos dizer assim, de defesa no polo industrial de Manaus, mas é um assunto para a gente discutir porque traz um impacto muito grande, moderniza e cria perspectivas, expectativas de modernização tecnológica para todo o ferramental que as Forças Armadas, de um modo geral, usam aqui na região e no Brasil inteiro. Então, por isso que a gente trouxe o Alexandro da Silva aqui hoje, que é o CEO da Famatec. A Famatec está instalada lá no Polo Industrial, no Distrito Industrial de Manaus. E eu queria, de saída, Jorge e Santos, vocês me permitem, antes do boa tarde de vocês, agradecer a presença do Alexandro e dar o boa tarde, as boas-vindas para você, agradecer a gentileza de você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui nos explicar um pouco sobre esse novo ramo do Polo Industrial de Manaus aí. Exato. Jefferson, é uma honra estar aqui no seu programa. Eu dou também a boa tarde à sua audiência, aos professores aqui. Está falando com o professor Sandro, eu acompanho há algum tempo e é uma honra finalmente conhecê-lo, conhecer também o Jorge. E estamos aqui à disposição para falar um pouco da história, como você falou, da nossa empresa, do que a gente tem contribuído nesse meio tempo, desde que a gente fundou em 2015 a Famatec para o Polo Industrial de Manaus, e esse novo momento em que a gente está vivendo com a indústria de defesa sendo de fato implantada na nossa região. Eu tenho a primeira pergunta para fazer para ele, Jorge, porque eu fui lá naquela visita com o comandante General Viana Filho, então é de lá que eu vou trazer essa pergunta, tá? Mas eu queria o boa tarde teu e o do Sandro aqui para o nosso público. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde. Satisfação em conhecê-lo. Muito bom a gente receber uma nuance diferente dessa parte de defesa, a parte de serviços, né? Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Sandro. Boa tarde à nossa audiência aqui do Meio-Dia com Jefferson Coronel, aqui na Rede Onda Digital e o podcast 4.0. E a gente vai extrair algumas informações bem bacanas de você daqui a pouco. Eu sempre brinco para ser eficiente, né? Como a indústria 4.0, eu sempre falo idem, né? Mas aí mas é um prazer te conhecer o teu trabalho, né? E agradecer ao Jefferson pela oportunidade de estarmos aqui discutindo um tema tão caro para o Polo Industrial de Manaus. Não teria nada de errado, obviamente, mas não é um programa militar. Eu, coronel, ele, um ex-oficial do Exército Brasileiro aqui, ele foi um oficial, serviu no BIS. No BIS e na Polícia do Exército também. E na PE também, né? também. Então, assim, eu queria que você pudesse dar uma pincelada rápida, mas basicamente de como surgiu a Famatec. E essa, como eu fui lá nessa visita e havia um general, e eu vi você contando a história do general com os olhos, assim, arregalados, olhando e achando super interessante, deu um baita valor a vocês lá, não só pela parte da indústria, mas pela capacidade disciplinar sua e da sua equipe, que tem outros militares na sua equipe, ex-militares, né? De terem conduzido um projeto autenticamente local, um projeto caboclo, eu vou chamar assim, um projeto amazonense, manauara, de gente daqui, lidando com altíssima tecnologia e entrando, Jorge e Sandro, num mercado, num polo, né, onde no mundo só fica quem tem muita especialidade. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas no mundo só fica e sobrevive quem tem muita capacidade de produzir produtos para essa área. Então dá para você fazer um resumozinho de como começou
o Tenente Alexandro, Sim. ou era da Silva? Tenente Alexandre. Tenente Alexandro, a chegar na Famatec. Perfeito. Eu entrei no Exército em 2006, né, até tardiamente, porque entrei com 20 anos. Tradicionalmente, os jovens têm que entrar com 18, eu entrei um pouco mais tarde. E fiquei nas fileiras do Exército até 2014. Você fez o NPOR? NPOR. Foi oficial temporário do primeiro BIS de infantaria. E fiquei no primeiro BIS ainda, depois do curso de formação. Permaneci no primeiro BIS até 2012. Em 2012 fui transferido para a Polícia do Exército. Então todo aquele movimento de preparação para a Copa do Mundo, a gente fez parte. Eu também fiz curso de batedor. Então, a escolta das delegações, a gente teve a honra de participar também. Ficamos até 2014 e a gente faz a transição de carreira, né? A gente costuma brincar, o Bernal, que é o nosso assessor de relações institucionais, ficou um pouquinho mais de tempo. Ele era sargento oficial de carreira no Exército, ficou um pouco mais de 35 anos, eu fiquei 8, mas todo mundo em algum momento faz a transição de carreira. E eu já tinha vindo do polo industrial, né? Eu trabalhei na Siemens, na época ainda que ela fazia aparelhos celulares. Então, eu peguei a transição em que ela estava fazendo a cisão da área de telefonia para a empresa BenQ. A BenQ. Né? Então, eu apenas retornei para o polo, de onde eu tinha começado a minha carreira profissional. Nós entendemos que a ideia era inicialmente ir para o ramo de serviços. Eu, como finalizei meu tempo no Exército, na Polícia do Exército, tradicionalmente o pessoal está muito ligado à área de segurança, então a Fama, na minha cabeça, ia ser uma empresa de facilities. A gente acabou, por uma série de oportunidades, virando e mudando o rumo dela para a área tecnológica, né? Tanto é que os nossos primeiros contratos foram, de fato, para empresas que estavam fornecendo insumos tecnológicos para grandes players do mercado. E, ao longo desses quase 10 anos, a gente fundou a Famatec em 2015, em 2014 eu saí, em 2015 nós fundamos a Famatec, já são 10 anos de história, e sempre ligados à área de qualidade industrial, dando suporte para a cadeia de fornecedores das indústrias de eletroeletrônico daqui, né? E, recentemente, né, quando a FIAN criou, quer dizer, reativou o Condefesa ele já existia, o Conselho Industrial para defesa dentro da federação. Exatamente. Então, ele foi reativado em final de 2024 e houve um movimento de aproximação, reaproximação do Tenente Alexandre com as Forças Armadas novamente, agora na condição de empreendedor, analisando esse movimento de necessidade de atualização tecnológica que as Forças Armadas tiveram de passar. E as nossas ainda estão passando. Outros países já estão um pouquinho mais avançados, então houve esse despertar da necessidade de fazer novos investimentos na área de defesa e olhando agora para a nossa região. Até 2024, nós tínhamos apenas 3 empresas do segmento de defesa aqui na nossa região, apesar do polo industrial de Manaus. É um negócio impressionante, a gente tendo um polo que está desde a década de 60 e a gente tinha pouquíssimas empresas ligadas à área de defesa, que querendo ou não, é uma grande oportunidade, tem empresas muito importantes no país. E houve... Para equipamentos que não sejam armas, que não podem ser produzidos aqui, né? São equipamentos tecnológicos de outra atuação. Exatamente. Então, houve esse movimento, depois da ativação, nós fomos instados a colaborar com a implantação, com o fortalecimento da base industrial, da base industrial de defesa aqui na Amazônia, e a gente tem colaborado também não só com os nossos próprios projetos, mas também com várias empresas daqui da região. Olha que interessante, como é que começa e aonde chega, né? Onde chega, né? Vamos lá, Jorge, vamos tentar esclarecer. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, que produtos vocês estão fazendo, aquela coisa, o que essa indústria de defesa, de um modo geral, aqui pode fornecer, que equipamentos e a tecnologia que está sendo usada, e qual é a receptividade que as Forças Armadas estão dando para isso, né? Você vê, ele levou o comandante militar da Amazônia a visitar uma empresa, não é uma coisa de praxe que acontece todo dia. Sim. Os militares são muito reservados nesse aspecto, né? E o general foi lá com uma comitiva grande visitar e conhecer por dentro a Famatec. Queria falar um pouco do passado, né?
originalmente, como a Formatec, ela veio de uma empresa de prestação de serviço, né? Adquiriu um background muito bom em termos de processo, em termos de início de tecnologia, embora a maioria das empresas de serviço era um pouco um serviço mais inicial, sem muita tecnologia. Mas é claro que com o desenrolar você consegue adquirir bastante tecnologia e know-how tecnológico é para as pessoas, que Sim. te possibilitam avançar a novos desafios, né? E aí eu tenho essa ideia, antigamente, né? As empresas de prestação de serviço para as empresas mães eram muita gente, muitas pessoas, processo muito raso, né? E eu vejo agora, pelo que você deu essa introdução, que a Formatec deu um salto muito grande de qualidade em relação, você já ter o background tecnológico e o background de pessoas, para que te possibilite, porque sem processo e sem pessoas, você não vai conseguir evoluir. E é importante ver isso, de que maneira que você saiu originalmente de um foco principal de prestação de serviço para uma empresa tecnológica, que a gente pode chamar agora. Perfeito. Assim, os primeiros contratos da Formatec foram contratos para suporte técnico, principalmente para a área de painel, né? Então, a gente trabalhou com Samsung, com CTCL, com LG. Então, os nossos primeiros contratos foram no sentido de suporte técnico a problemas de qualidade, problemas que param a linha de produção. E a gente percebeu que uma das coisas que a gente tinha muito problema era na mão de obra. Como é que eu vou conseguir fazer a integração de uma pessoa que ou não estava inserida no mercado ou tem pouca experiência para fazer algo tão complexo que é o reparo de um painel, por exemplo. Então a gente fez exatamente o estudo do processo. Eu particiono o processo, treino as pessoas. Então uma das coisas que a Formatec sempre fez foi um embalde ali do nosso colaborador para que muito rapidamente ele pudesse ser inserido naquele processo e ganhar escala, tempo é precioso ali para o cliente, principalmente quando tem uma linha parada, um lote bloqueado, e a gente foi percebendo esse movimento e a necessidade de treinamento de pessoas na condição específica para a qualidade, né? Quando nós chegamos, por exemplo, num grande player no mercado, que é o nosso principal cliente, ele tinha um time muito inchado, próprio de qualidade, para resolver problemas dos seus fornecedores. A gente fez esse trabalho de falar, isso é responsabilidade do teu fornecedor que está lá na China, que está lá no Vietnã, ele que precisa ser responsável e, eventualmente, contratar pessoas capazes para resolver esse problema. E ao longo desse processo, professor, nós identificamos algumas oportunidades. Vou dar um exemplo para o senhor em relação a placas eletrônicas. Então, você fazer reparo de uma placa eletrônica, a depender do problema, você acaba fazendo aquele problema se agrave mais. Ou adia o problema para ser enfrentado no campo do cliente final. Nós estávamos com um problema muito grande para um fornecedor, estávamos representando esse fornecedor e não tinha tempo para resolução, a não ser uma possibilidade de reparo, né? Esse reparo ele não poderia ser feito internamente na fábrica e a gente viu, não, vamos tentar fazer externamente. A partir desse processo, a gente entendeu que estaria tendo um movimento que a terceirização externa à fábrica. Antes, todo mundo que trabalhava com terceirização ou servitização trabalhava em company, justamente para fugir dos custos fixos de você manter um galpão, um lab, um centro de reparo. E nós percebemos que, fazendo o movimento de disponibilizar uma área externa para o cliente, isso agregava valor à nossa operação e a gente acabou fazendo muito serviço a partir daí. Legal. Perfeito. Eu acho, Alessandro, e essa esteira, né, que nós estamos vivendo hoje, da indústria 4.0, aquela coisa, eu sempre digo, né, a indústria 4.0 de uma forma real, aquilo que nos atinge mesmo, enquanto tecnologia no processo produtivo, ganho de capacidade e melhoria da eficiência, né? Eu também queria ver a tua visão, né, que está lá em campo e tal, em relação a esse momento, né, desse processo de servitização industrial de alto valor agregado, né, que é um movimento que se teve nos últimos anos na Europa, nos Estados Unidos, na China, etc. E no Brasil está chegando agora com maior força. E que não é um segundo passo da indústria 4.0, não. Faz parte da indústria 4.0 essa questão. Eu queria ver a tua opinião. Como é que tu está vendo o polo industrial de Manaus nesse conceito, né?
e das perspectivas que nós temos e, obviamente, também em termos de geração de receita, negócio, etc. Houve um movimento muito interessante, professor, desde a última reforma trabalhista, né, que permitiu que as empresas pudessem terceirizar praticamente toda a operação dela. Obviamente que, de maneira muito estratégica, por questões de sigilo industrial, você não é conveniente você praticar isso, terceirizar tudo. Então, as empresas que nós atendíamos começaram a tentar identificar o que não era core, né? E fazer o movimento de otimização com as suas empresas parceiras que já estavam instaladas ou trabalhando em company. E a gente percebeu que quase todo mundo foi partindo para isso. O processo produtivo que tinha um começo e tinha um fim, tinha etapas de embalagem, tinha etapas de inspeção, que eram feitas internamente pelo próprio corpo e os quadros daquela empresa. E todos os clientes que a gente atendia foram fatiando esse processo e foram identificando o que é de fato core da minha empresa e aquilo que eu posso ganhar de eficiência, ganhar em termos de otimização de custo, externalizando ou terceirizando, mesmo que internamente terceirizando, né? Tudo por questões orçamentárias, né? E nós temos um polo industrial que tem vários segmentos, e vários segmentos que têm pisos, sindicatos diferentes, então tem forças de correlação que vão fazer a permissão para que esse movimento fosse. Mas isso só foi possível por conta da reforma trabalhista. Esse foi o principal ponto de inflexão. Eu queria voltar àquela questão que eu levantei no começo. Que produtos, que tecnologia está sendo usada, a indústria de defesa pode produzir na Zona Franca de Manaus? E qual é a receptividade que vocês estão tendo, junto especificamente já com o mercado de vocês? Isso é empresas que fornecem para as Forças Armadas, eu penso também, né, que fornecem outros produtos mais avançados, e as próprias Forças Armadas. Jefferson, assim que nós nos inserimos no ambiente de defesa, nos foram apresentados vários projetos que o Exército careceria aqui na nossa região. Cerca de 40 projetos. A tua origem dentro facilitou identificar alguns produtos? Exato. E aí, justamente porque eu já estive do outro lado, a gente tentou verificar quais projetos estariam aderentes à nossa realidade como empresa e dentro do meu interesse pessoal. Naturalmente teria essa situação, porque eu fui comandante de pelotão de fuzileiro. Então, segurei no fuzil, eu tive cabos, soldados, sargentos sob meu comando, que consumiam ração operacional, vestiam uniforme e dependiam de recursos de comunicação. Então, como a Famatec sempre esteve, ao longo desse período, ligada à área de eletrônicos, a gente tentou fazer com que os projetos que a gente fosse abarcar ou estar inseridos estivessem ligados a essa parte de comunicação ou sensoriamento. E foi basicamente isso que nós incorporamos. Existiam 10 projetos que me foi apresentado especificamente dentro de um hall de quase 40, 50, que o Comando Militar da Amazônia estaria colocando como prioritários para serem encampados, e nós identificamos 2 que eram ligados a sensoriamento, um a sensoriamento humano e o outro a sensoriamento e controle e monitoramento de armamento. E sensoriamento seria uma espécie de geoposicionamento? Geoposicionamento, não só o geoposicionamento, você saber onde o soldado está, mas eventualmente você saber a condição física, biológica daquele soldado na operação. Se o cara está passando mal, se o cara aguenta, está na marcha. Então, a gente olhou para esses projetos e falou, opa, aqui tem produto, não só o projeto como um todo, mas tem produto que inclusive já existe, mas pode ser tropicalizado, né? Então, nós ligamos para esses dois ramos de sensoriamento de ativos, né? A arma é um ativo, então aquele sensor GPS ou qualquer que você coloque no armamento, você pode colocar no notebook. Então, as tecnologias que normalmente a indústria de defesa tem atuado, normalmente elas são o que a gente chama de uso dual, né? Uso civil e uso militar. Então a gente tentou buscar se envolver nesses projetos que poderiam ter um irmão gêmeo, né? Um produto com irmão gêmeo para ser usado das Forças Armadas e eventualmente aqui.
falei dos dois, e os outros dois foram movimentos que já estavam até na nossa esteira própria na Famatec, pelas atividades que a Famatec já estava fazendo em relação a treinamento de mão de obra para inspeção de qualidade e uso de novas ferramentas para inspeção de qualidade. E a gente foi para a realidade virtual e realidade aumentada. Então, existem agora 2 projetos nossos ligados a simulações em realidade virtual e realidade aumentada. Um para aumentar a capacidade de orientação situacional do soldado. Então, por exemplo, o cara precisa fazer uma leitura de um mapa, de uma carta topográfica. Hoje ele precisa ser treinado. Então, os militares, por exemplo, que fazem o curso de guerra na selva, são treinados para não depender de GPS. Fazer ali a sua orientação carta-terreno usando bússola. Mas, hoje, eu estou diante de um cenário que eu tenho a possibilidade de fazer a integração desses recursos de bússola, da carta topográfica, num óculos, por exemplo, de realidade aumentada. Sim. Então, isso já tem experiência externa nos Estados Unidos, na Alemanha, e nós ainda não usamos internamente aqui no Brasil. Você facilitaria o posicionamento, a orientação desse militar para o lugar certo, exatamente. A hora certa, exatamente. Por exemplo, com conhecimento do terreno ampliado. Ampliado. À noite, inclusive. Isso. Então, esse é um dos projetos que também nós estamos desenvolvendo, e o outro é ligado à simulação para treinamento. Então, hoje, você levar uma tropa para uma base de selva, o primeiro BIS e o SIGS, por exemplo, tem bases ali na M010 e na BR-174. Levar tropa para aquele terreno é muito custoso. Você movimenta caminhões que usam óleo diesel. Então, aquele treinamento que pode ser estressado, você pode fazer com simulação. Simuladores, né? Com simuladores. Né? Então, a gente tem trabalhado nessas 2 frentes de fazer ampliação usando óculos de realidade aumentada. Esse é um produto que está sendo desenvolvido, e o outro para simulação, para combate. Não houve nenhuma resistência do tipo, eu estou te perguntando mesmo, né? Tipo, quando tu traz isso para um simulador, você não tira o preparo físico do cara mesmo, de estar lá no mato? É incomparável aquela sensação de estar lá no mato e estar aqui. Aquela umidade altíssima, né? Eu tipo, a escuridão. Eu passei por lá, então eu sei. Mas eu acho que é drama complementar, que é você se movimentar ali. E é importante você aprender a se movimentar. Sim, assim, existem. Isso é um recurso complementar. Então, o que o Exército fez ao longo dessa última década? Criou centros de adestramento. E nesses centros de adestramento começou a colocar muitos simuladores, cada um à sua época. Então, hoje nós já temos exercícios e equipamentos para simulação, né? Mas, hoje, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ampliar cenários. Né? Imagina você ter a necessidade de fazer o treinamento de um soldado que ele tem que combater na selva e combater, por exemplo, numa área urbana. E não tem a disponibilidade da área urbana. Eu consigo fazer isso dentro de um cenário de realidade virtual. Então, o movimento de receptividade, ele é completamente... Inclusive, um movimento necessário. Sim, né? E as Forças Armadas entenderam isso. Inclusive para momentos especiais, operações especiais, fazer simulação de cenários, né? Verificação, acho que também é uma tecnologia. Eu vi recentemente não, acho que ano passado, uma tecnologia brasileira de projeção no capacete do aviador, né? Você deve estar ciente disso, né? Ou seja, ao invés de estar no sistema, no painel, ele tem no capacete enfim, tem diversas formas disso. Mas a minha pergunta vai um pouco nessa esteira, né, das tecnologias, etc. Então, hoje então, a gente teria, então, em tese, esses 4, 5 projetos, né, e essa vamos chamar assim, essa possibilidade que nós temos de desenvolvê-los, né? Esses seriam hoje um portfólio aqui do polo industrial, né, no que tange a defesa, né? Não, mas tem mais possibilidade em relação a isso? É bem mais ampliado, professor. É bem mais ampliado. O que acontece? Nós temos um polo muito diverso. Né? Uhum. Tradicionalmente, a gente ficou famoso pelo polo de 2 rodas e o polo eletroeletrônico. Né? Mas nós temos o polo naval, nós temos termoplásticos, nós temos relojoeiro. Assim, é muito diverso. E a indústria de defesa, ela não é só arma, não é só, eu tenho ração, eu tenho uniforme. Hoje o nosso uniforme, que é feito, o uniforme das Forças Armadas é feito aqui em Manaus, sim. pela BDS. A gente já falou sobre né? Fabricado aqui em Manaus.
e altamente tecnológico, né? Hoje ele tem uma camada de repelente, né? Hoje você consegue ter uma camuflagem muito melhor. Então, é alta tecnologia em um segmento que aparentemente não era defesa. Então, pegando o teu gancho, assim, interrompendo um pouquinho, na verdade, então, o polo de defesa, vamos chamar assim, ele estaria meio que transversal aos demais polos, né? Exatamente. E aí as possibilidades, seja em placa, seja em confecção, seja em questão estaleira, seja, a gente teria várias possibilidades em relação a isso, né? Eu havia falado que até 2025, né, meados de 2025, nós havíamos só 3 empresas. A primeira empresa foi uma empresa de sistema, só Trópico, acredito que ela não está mais instalada aqui em Manaus, mas ela foi a nossa primeira empresa estratégica de defesa. Tá? Existe um processo de credenciamento. Você falou quando? 2017. Vamos lá, nós temos um polo desde a década de 60 e a nossa primeira empresa estratégica de defesa foi em 2017. Foi ontem, praticamente. E sendo que a própria criação da Zona Franca de Manaus foi também uma espécie de uma estratégia de defesa da região. Exato. E assim, existe um processo de credenciamento junto ao Ministério da Defesa. Ele normalmente leva alguns meses, cerca de 3, 4, 5 meses para você passar por todas as etapas até você ser autenticado como empresa estratégica de defesa a partir do seu produto ou serviço. Porque não é necessariamente que você vai ser credenciado pela sua capacidade, não. É pelo produto que você tem que fornecer, ou o serviço que você tem que fornecer. E ele não tem que ser só um serviço comum, ele tem que ser de fato estratégico. Então há vários pré-requisitos que o Ministério da Defesa usa para esse processo de credenciamento. E o processo de credenciamento da Famatec finalizou no dia 30 de setembro. Foi a data que nós nos credenciamos junto com o CB Power, que trabalha com baterias. Né? Então, a partir de 30 de setembro, as 2 novas indústrias de defesa foram a Famatec e o CB, e final de dezembro, início de dezembro, na verdade, nós tivemos mais outras 4 empresas. 2 do segmento naval, a Bibi Estaleiro e a Bertolini, 2 empresas do grupo Bertolini, e mais a Boardtech, que trabalha com placas eletrônicas e também tem uma fábrica, se eu não me engano, de tablets, celulares robustecidos. Então, são equipamentos que são usados pelas Forças Armadas. Para campo. Para campo. Né? Um notebook robusto, um tablet robusto, que aguenta ali água, chuva, uma queda. Então, você percebe que nós tínhamos todas as ferramentas como região, como polo, para já estarmos inseridos há muito tempo no segmento de defesa. Só precisava do incentivo, do apoio institucional, da vontade institucional certa. Eu queria te perguntar um assunto um pouco técnico, né? O polo industrial, ele é regido em cima dos PPBs, né? Já existe um PPB específico para esses produtos tecnológicos da parte de estratégia de defesa? Não necessariamente, porque assim, o que acontece é que o segmento de defesa tem um regime tributário especial, que ele se compara muito com o nosso regime da Zona Franca de Manaus. Só que eu não posso, cumulativamente, eu não posso usar os dois. Pode ter as 2 vantagens. Eu não posso ter as 2 vantagens. Eu posso optar por qual é melhor. Para determinados segmentos, é muito mais vantajoso você não usar o da defesa e usar o da Zona Franca de Manaus. PPB. Usar o PPB. Justamente para produtos que eventualmente já possam ser fabricados. Exemplo do que eu dei agora. O Polo já faz tablet celular, notebook, uma já variação faz. técnica. Não vai mudar, vai usar o PPB para a fabricação de celulares, tablets, notebooks. A coisa mais robusta, mas com o mesmo princípio. O que vai mudar? O que vai mudar são os componentes, a estrutura daquele produto para ser usado nas Forças Armadas. Mas vai usar o PPB de fabricação de celular. E isso para todos os demais itens. Ração operacional, que é aquele kit alimentar que os soldados usam. A comida liofilizada, né? A comida, tem outras formas, né? Mas aquele kit para preparo rápido. Nós não temos ainda nenhuma empresa trabalhando para fabricação. Mas esse também é um dos projetos que nós estamos encampando junto com outra empresa. Aqui não tem nenhuma aqui em Manaus ainda. Não tem. Inclusive, esse foi o meu grande motivador de ter entrado na indústria de defesa, foi ração operacional. Uma das coisas que sempre me incomodou
enquanto eu estava na tropa, é que não tinha uma farinha. Guarani. Não tinha uma farinha. A farinha não precisa ser leofilizada, a farinha pode levar um saquinho. Tinha razão. Um saquinho pendurado no NA. Legal, Você leva a farinha. Queria não uma precisa- farinha na hora de... Mas não, aí você vai acabar com a farinha, não pode Pois é. ser isso. E isso não era só a queixa do tenente, era a queixa do soldado. Olha que Então, coisa, isso. uma das coisas que a gente viu, não é possível que a essa altura do campeonato, né, que a gente costuma falar, nós não tenhamos um cardápio amazônico. Eu falava, não, porque a gente tem banana, o nosso O soldado... que eram aqueles saquinhos que foram, uns produtos demonstrativos que foram... Sim. Até eu levei para casa, que vocês, lá naquela Sim. visita à Famatec, com o general comandante de CMA, eles distribuíram, produto feito aqui? Sim, sim, exato. O que acontece? Nós iniciamos alguns projetos junto com o CBA, com o Centro de Bionegócio da Amazônia. Né? Eles têm um departamento que pensa alimentos, pensa o uso de insumos amazônicos, e a gente levou exatamente esse desafio do desenvolvimento de produtos que seriam, que fariam parte do kit do cardápio amazônico, de uma ração operacional. Hoje, para vocês entenderem, as principais empresas que fornecem esse tipo de insumo para as Forças Armadas estão no Sul e Sudeste, e o cardápio é um cardápio pensado para o Brasil. Imagina, tem um negócio lá chamado vaca atolada. Né? Assim, para o soldado... Feijão batido, né? Feijão batido com carne. O soldado que pega esse cardápio, especificamente o nosso soldado da Amazônia, ele vai comer. Mas a parte sensorial, a produtividade que aquele camarada vai ter vai ser diferente se ele tivesse, por exemplo, pegando um cardápio que tinha um tambaqui, por exemplo. Pirarucu, por Pirarucu. Pirarucu, casaco. Né? Então, a gente partiu desse pressuposto. Regionalizar essa Interessante, né? alimentação. Interessante. Nós estamos um país continental extremamente diverso, não só de sotaques, mas de paladar. Por que eu não tenho, dentro da ração operacional, um cardápio nortista, amazônico? Né? E a gente levou esse desafio para o CBA, eles começaram a fazer o desenvolvimento de itens usando insumos amazônicos. Por exemplo, a gente já começou a fazer sucos instantâneos de frutas como taperebá, acerola, são frutas regionais. Um daqueles saquinhos, eu acho que não sei se era taperebá, eu usei. Isso, exato. Achei legal, eu gostei. Então, Eles deram nossos saquinhos com Para fazer a degustação. Hoje tem isso. Nós temos aquela bolacha creme crack. Né? A bolacha creme crack, nós estamos desenvolvendo à base de Tucumã. Tem que fazer bolacha de motor, que a galera... Não, mas eles galera deram se uma liga, outra né? bolachinha, A também tinha um bolacha saquinho de uma toda bolachinha. viagem. Similar, Eu não sei se era similar. um saquinho de uma bolachinha Exato. que vocês distribuíram. Nós temos, por exemplo, uma das empresas que estão sendo credenciadas, ela fez o desenvolvimento de um mingau amazônico. Sei. Vocês Ah, a Amazon Pond. Aham. Então, eles estão já com esse E é produto muito no mercado muito bom. Eu sou fã. Né? muito Eu bom. falei ontem com o Vanilson, que é o CEO da empresa. Ele também vai fazer parte do projeto que vai, no final, ter o cardápio amazônico, inclusive com o mingau amazônico fazendo parte desse kit de ração operacional. eu quero ver os gaúchos imitarem a gente e fazer uma picanha. Um cupim, né? Mas e aí, no caso, especificamente para tudo isso, então, que essa esteira aí de produtos e tal, a gente vai desenvolver laboratório de nanotecnologia, isso vai ser preciso, né, Alexandre? Quer dizer, Exato. como é que está esse movimento? E aí, nesse movimento, professor, nós temos que trazer o projeto do Exército, o projeto de implantação do IME, Isso. aqui, que é o Instituto de Pesquisas do Exército da Amazônia, o IPEAM. O IPA, Né? Então, o Exército percebeu que ele precisa se envolver muito com o desenvolvimento tecnológico, ele precisa ser ativo nesse sentido. Tanto é que ativou em diversas cidades, nas principais cidades, um departamento chamado Sistema de Indústria, Defesa e Academia, o CISDIAS, que é, inclusive, chefiado pelo Coronel Amaral. Né? E ele tem esse papel de integrar, né, de aproximar a indústria e a academia. A UEA, o FAM, o IFAM, as indústrias. Isso está em pleno as andamento academias. aqui em Manaus, isso está muito ativo aqui. E o IPEAM ele veio com algumas prioridades em termos de temáticas
para desenvolvimento de programas, né, de mestrado e doutorado. E já está no CAPDA, ligados, já está com CAPDA. Já está com CAPDA, né? Inclusive está com CAPDA. O ponto CAPDA principal já. é esse, né? Já está lá. Tecnologias quânticas, transição energética, Quântica, né? Tá. Cibersegurança e... Me ajuda aí, Bernardo. Comunicação. Isso. Né? Exato. Então são 4 temáticas, né, que extrapolariam ali as linhas de pesquisa já existentes no IME lá no Rio de Janeiro, várias engenharias, né? Então, como biotecnologia, faz todo sentido ali com a nossa região. Né? Então, como haveriam temáticas que estariam extrapolando a grade curricular tradicional do IME, eles resolveram criar uma estrutura específica, o que foi chamado IPEAN, justamente porque ia extrapolar ali as capacidades e a estrutura original. E deixa eu dar uma informação para você. Quando o IPEAN se manifestou e foi o general Galdino, que é o comandante do IME, deu uma entrevista, deu 2 entrevistas aqui para nós. Na primeira entrevista que ele anunciou, havia uma intenção do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que tem uma base muito grande em Fortaleza, por exemplo, Exato. De atrair o IME para Fortaleza, para você ter uma ideia. Depois que houve essa movimentação do IME para cá, não está oficializado isso, é uma informação de bastidor, o ITA está manifestando interesse em saber como é que vai funcionar o IME aqui. Bom. Então, é provável que a gente consiga atrair, além do IME, o IME, que é uma escola onde são 50 candidatos por vaga para fazer o vestibular do IME. O IME, que é uma escola onde o estudante, no final do curso dele, os primeiros colocados, e muitos deles, eles não saem pedindo emprego. Os caras já estão lá dentro dizendo... Para você ter uma ideia, lá você pode ser civil, fazer o curso como civil, morando fora das instalações, ou o curso para seguir a carreira militar, morando dentro das instalações, né, do IME. E, lógico, no final você tem que passar um período no Exército para indenizar o que foi investido em você. Tem empresas que ficam na porta já com o dinheiro na mão. Já está aqui o contrato. Assina aqui. Faça o Pix que eu vou indenizar o tempo dele de Exército e ele sai para trabalhar com a gente. E muitos vão, inclusive, para o exterior. Então, ter o IME e a perspectiva de ter o ITA aqui, acho que já é um grande negócio, um grande... E o interessante da instalação do IPEAN aqui é que vai ser um movimento de projeto coordenado. Nada do que as Forças Armadas elas encampam de maneira descoordenada. Então, os vários projetos transversais na área de biotecnologia, na área de transição energética, na área de quântica, na área de cibersegurança, estarão integrados dentro de um grande projeto, né? Terão alunos de mestrado e doutorado, todos trabalhando em prol de um produto que vai aumentar a nossa capacidade de comunicação, por exemplo. A ideia, como você falou, tem essas várias linhas de pesquisa, né? De que maneira que a gente vai ter aqui no nosso estado pessoas capacitadas para preencherem esses segmentos em termos de projeto e em parceria com a FAMA? Essa é uma preocupação. Primeira. E a outra é o seguinte, se houve alguns contatos setorizados, por exemplo, a Marinha manifestou interesse em alguma coisa, a Aeronáutica manifestou interesse em alguma coisa, além do Exército que você já citou. Assim, dentro do processo que está sendo pensado e construído, o IPEAN, ele também foi pensado para suprir essa necessidade, tanto é que quando o IME foi pensado para ser instalado aqui, foi justamente para não entrar em concorrência com o FAM, com o EA, onde nós conseguimos dar escala, fazer um trabalho qualificado em termos de trabalho científico. É no ambiente de pós-graduação. Então, a gente vai ter, com o IPEAN, uma parte disso que você perguntou sendo atendido. O outro é que, para o segmento de defesa, é possível você inserir não só empresas, mas institutos de tecnologia, que é exatamente o que também está acontecendo. Então, dentro das empresas e instituições, vou falar, das organizações que estão sendo credenciadas junto ao Ministério da Defesa, existem institutos de tecnologia que já estão instalados há muito tempo aqui, alguns chegando na cidade, que vão ter status de empresa estratégica de defesa. Obviamente que esse instituto ele vai ter que, para vender o produto, para vender o serviço, estar depois ancorado, apoiado por empresas comerciais,
que já estão instalados, são as indústrias de defesa. Mas existem esses dois movimentos, de você aproximar do segmento de defesa, credenciar também institutos de tecnologia. E a gente tem institutos excelentes na cidade. Tem ICTs aqui que... ICTs. Vocês estão montando um instituto? Montaram? Vocês não têm um instituto lá dentro da Fapatec? O que é aquele? Não. O que nós fizemos? Né? Como nós tivemos essa necessidade de fazer desenvolvimento, pesquisa, nós criamos um núcleo para pesquisa e desenvolvimento. É um departamento dentro da nossa estrutura organizacional que pensa novos projetos e estão encampando, encabeçando os projetos que a gente já iniciou. E a mão de obra desse departamento, o Alexandre? Você tira da própria empresa? Da própria empresa. São engenheiros que já faziam parte dos nossos quadros, a gente acabou, gerente, você vai fazer esse projeto, você esse aqui, você esse aqui. Isso permitiu vocês darem um salto qualitativo no desenvolvimento de produtos? Exato. Isso permitiu. Exato. Inclusive, por exemplo, parte dos nossos quadros também serão alunos dos programas do IPEAN. Né? A colaboração que o IPEAN está fazendo é fazer a integração, por exemplo, a possibilidade de certificação dupla com programas de pós-graduação que a UFAM e que a UEA também estejam fazendo na área de informática, na área de engenharia elétrica, né? Na área de economia. Então, existem na área de produção, então existem esse salto da mão de obra, da qualificação da mão de obra, foi com esses dois movimentos, de você tentar fazer a aproximação dos ICTs e também fazer essa aproximação com a academia, fazendo com que funcionários, colaboradores das indústrias de defesa estejam inseridos em programas de pós-graduação existentes, vocacionados para o desenvolvimento dos produtos. Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta da característica do empreendedor, o Sandro e Jorge. Eu diria assim, que fatores são fundamentais e não podem estar fora do campo de visão de alguém que quer seguir um caminho, por exemplo, parecido com o seu. A gente vê muito como o cara vai empreender, o cara monta um negócio, monta um comércio, aquela coisa toda, né? Mas a gente está falando de uma indústria, do polo industrial de Manaus e mais do que isso. Uma indústria de defesa, que é um mercado cheio de critérios, mais do que os critérios que se aplicam a uma indústria normal, né, tradicional no polo industrial de Manaus. Você tem características específicas do mercado. O que não pode ficar fora como critério para mim, para a gente até falar com quem tem a ideia, com quem... Eu tenho certeza que tem muita gente que está dizendo, eu não sabia que existia isso. Porque a gente não sabe. Na verdade, a população não tem a mínima ideia que aqui tem uma indústria de defesa e tem uma Famatec produzindo coisa de altíssima qualidade. Assim, hoje nós estamos fazendo um movimento de tentar ampliar a base industrial de defesa para algo em torno, até o final do primeiro semestre, em torno de 20 empresas. Empresas e institutos, e tem lugar para todo mundo. Por quê? As Forças Armadas, e aí eu vou ampliar, porque hoje, quando a gente fala sobre base industrial de defesa, não é mais só base industrial de defesa, é base industrial de defesa e segurança. Então eu consigo expandir esse horizonte todinho, as minhas necessidades e possibilidades de solução para a segurança pública, municipal e estadual. Então, interessante. Então, hoje tem espaço para tudo. Tem espaço para a empresa que desenvolve sistemas, por exemplo, de monitoramento, CFTV. Inclusive, tem uma das empresas que está em processo de credenciamento, trabalha exatamente com plataformas de analíticos de IA para fazer identificação facial. Né? Então, existem diversos segmentos que podem ser abarcados para o segmento de defesa e segurança. Mas, respondendo a sua pergunta em relação ao perfil do empreendedor, tem que ser um misto de louco, né? Principalmente porque empreender no Brasil tem as suas dificuldades, então eu acredito que você precisa ser bastante resiliente, porque empreender no Brasil não é romântico, né? Quem costuma está fazendo isso, mas é muito gratificante, porque uma das coisas que mais me orgulha, viu, Jefferson, não só ter atendido bem os meus clientes, né, porque isso acabou gerando uma história de confiança, de crescimento, mas foi ter dado oportunidade para muita gente ter o seu pão de cada dia.
né? E quando a gente olha para esse movimento aqui, a gente olha para uma perspectiva de crescimento do próprio polo, né? A gente tem em Manaus quase 140 mil desempregados. Se a gente está falando que eu vou ter só na Famatec processos produtivos, que daqui a pouco eu vou ter uma linha do biosensor, do sensor do armamento, eu vou ter necessidade, em alguma medida, de pessoas fazendo alguma coisa, né? Que até então não existia. Então, quando a gente está falando da implantação de vários processos produtivos novos dentro do polo industrial de Manaus, eu estou falando da necessidade de geração de emprego e renda, né? Então, trazer essas pessoas que estão desempregadas para dentro de uma nova perspectiva que o polo está vivendo. E uma curiosidade, Alessandro. A gente conversou aqui com o superintendente, né, os números em 24, o polo tinha mais ou menos na base 122 mil empregos e 25 fechou com 135 mil, né? Exato. Com mais automação. Então, os segmentos que aqui estão, eles, claro, tu tem uma curva ali que pode ser, como nós conversávamos em off, né? Um rearranjo ali no cluster, etc. Mas a gente sabe que, por mais que você coloque um nível de automação... Não desemprega, ao contrário, gera mais os segmentos aqui, eles têm uma boa assim, empregabilidade, né? E esse é mais um segmento, acho que é um segmento importante, estratégico para o país, né? Pelo ponto de vista da defesa. Hoje no nosso posicionamento geopolítico enseja também isso, né? Eu acredito que seja um movimento das Forças Armadas nesse sentido, do entendimento da nossa posição como Amazônia e tal, e eu acredito que seja nessa linha. Mas um ponto também que eu queria falar é que também com essa questão não é só o segmento, é a diversificação de produtos, por exemplo, né? Como você falou, vou criar um biosensor, vou criar uma visão computacional, vou desenvolver softwares aqui. Isso também é uma diversificação interessante de alto valor agregado e porque eu acho que esse é o futuro do nosso polo industrial, sabe? Caminhar em cima desses segmentos. Acho que faz desse ponto, sabe? Assim, além da questão da geração de emprego e renda, tem duas variáveis importantes, né? A primeira, essa de ter muito mais posto de trabalho, e quando você cria posto de trabalho, você também começa a necessitar de mão de obra mais qualificada. Aí, essa renda aqui, inicialmente seria 2 mil, vai virar 4, 5, 6, porque ele vai precisar mais engenheiro, mais técnico, mais analista. Então, tem essa vertente aqui. A segunda vertente, Sandro, é a questão da nossa balança comercial aqui. A gente está falando de mais de 200 bi esse ano. Quando você insere um novo segmento, você está subindo essa régua aqui. O que esperar de 2026? Sei lá, 220, 210 bilhões desse faturamento bruto? Provavelmente. Desse segmento que, inicialmente, a gente está falando de uma empresa ou 4 paralelo e vai desdobrar depois nos outros clusters. Por quê? Cada uma dessa que vai entrar vai precisar de alguém aqui do lado. Caixa de embalagem, é logística, é alimentação. É outro serviço, né? Você vai buscar todo esse segmento lateral que ele vai dizer, olha, essa minha linha eu vou usar 20 pessoas, direto aqui na linha. Ele vai ter pelo menos 30 ao redor. Né? Daquele serviço que não é o core. Mais básicos, né? Alimentação, serviço, uma rota logística, de funcionários, né? Uma segurança. Então, quando a gente... E tradicionalmente, o segmento de defesa ele tem feito isso, ele tem gerado e criado empregos mais qualificados em termos de piso salarial. E a renda sobe, né? Essa renda sobe. Qual é o projeto da Famatec? Quais são os alvos? Vamos falar a linguagem militar aqui. Quais são os alvos da Famatec para 2026? 2026, nós esperamos colaborar ainda mais com o fortalecimento da base industrial de defesa. Nós estamos não só fazendo ali o papel da carga no desenvolvimento dos nossos próprios produtos, mas fazer com que mais empresas possam estar inseridas, né? Esse é um papel que nós estamos fazendo até de maneira muito e sem cobrar nada, para o trabalho ali do Condefesa, do General Oma, que é o diretor executivo, do Coronel Amaral, que está ali nesses dias, fazer essa aproximação, porque a gente entende, nós tivermos ali um cluster de defesa forte, integrado, falando a mesma língua, a gente vai com certeza ter, provavelmente, um 2026 muito bom. E do nosso ponto de vista interno, nós queremos, ao final de 2026, já estar ali com os protótipos
com, inclusive, o general Viana Filho, que foi meu comandante de batalhão quando eu estive lá no primeiro BIS. Esse foi um ponto interessante, também foi uma satisfação tê-lo lá na nossa empresa, porque ele retornou a Manaus na condição de comandante militar da Amazônia, mas também foi meu comandante de batalhão quando eu fui tenente lá no primeiro BIS, em 2009 e 2010, ele passou pelo primeiro BIS. E, do nosso ponto de vista, a gente vai dar carga naqueles projetos que são mais, relativamente mais de tempo de desenvolvimento mais curto, né, que são os dos sensores, porque já são produtos que, inclusive, já existem no mercado exterior, e a gente tem olhado para a tropicalização. Quando a gente olha para a tropicalização, não é só simplesmente trazer aquele produto e ser fabricado aqui. A gente está numa realidade de ambiente completamente diverso. O produto que funciona e que opera na Europa vai ter algum nível de dificuldade para operar num ambiente amazônico com alta umidade. Então a gente está pensando isso tudo, no movimento de tropicalizar, melhorar as condições de usabilidade daquele produto. E esse mockup é importante, tu ter alguém de P&D, né, que faça, você cria os teus núcleos, etc., e permite essa nova... Bom, eu queria agradecer, o Jorge e o Sandro, obviamente eu falo por nós três, queremos agradecer a presença do Alexandro da Silva, que é o CEO da Famatec, desejar boa sorte para a empresa neste ano aqui, parabenizar o serviço de vocês, acho que é mais do que uma opção apenas empresarial, uma opção de cidadania e de empreendedorismo, pensando em soluções para uma região. É gente que está gerando emprego, como você disse, está gerando renda, está gerando mais do que produtos e oportunidades aqui na região, o Alexandre. Obrigado pela sua gentil presença aqui conosco no Meio Dia e no 4.0. Jefferson, muito obrigado primeiro pelo convite, né? Agradecer a gentileza primeiro da sua visita à Famatec junto com a comitiva do CMA e a gente poder retribuir a gentileza que você fez de nos visitar. Estar aqui junto com o Jorge, o professor Sandro, é uma grande honra, né? Pessoas de alto calibre aí na região, com muita experiência, a gente aprende, né? Eu gosto de falar que a gente é um eterno aluno e conversar com pessoas que pensam a nossa região, eu sou um entusiasta da nossa região. A gente sabe que a nossa região tem muita capacidade de entrega, tanto é que a gente conseguiu fazer a superação de vários desafios, mostrando que o manauara tem capacidade e consegue ser tão produtivo quanto um asiático. Já falamos sobre isso várias vezes aqui. E a gente fica muito feliz de ter iniciado essa história lá em 2015 e a gente quer realmente um futuro promissor, não só para a nossa empresa, mas para a nossa região, para o nosso polo industrial. Nós vamos acabar trazendo outros representantes de outras empresas do setor aqui, estimulando, convidando o Alexandre para vir aqui de novo, junto, fazer a hora que tiver o produto pronto, se puder mostrar. Se Deus quiser, o comandante militar da Amazônia também, né? Para discutir esses aspectos aqui conosco. Acho que é super interessante, né? Do IPEAN também será legal, né? Com certeza. Bom, a gente fica por aqui no Meio Dia com Jefferson Coronel e no podcast 4.0.